Alô galera, clima de suspense e de chuva aqui na Vila Belmiro depois desse empate frustrante entre Santos e Bahia 2-2. O torcedor do Santos esperava muito mais, né? O torcedor do Santos queria uma vitória, queria uma reação da equipe, especialmente depois da derrota na estreia contra o Vasco lá em São Januário na semana passada. Mas infelizmente o Santos, na minha opinião, ao contrário do que disse o técnico Pedro Caixinha, agora, na coletiva, a coletiva dele terminou agora há pouco, ele disse que gostou da equipe, viu uma equipe agressiva, viu uma equipe que impôs o jogo, que realmente ficou no campo do adversário, que ocupou o campo do Bahia, ficou com 70% do jogo dentro do campo do Bahia. Enfim, independentemente dos números, que muitas vezes são frios, né? Não refletem exatamente o que foi o jogo, nós vimos aqui um Santos desorganizado ainda, vimos um Santos com uma transição, na minha opinião, ofensiva ainda lenta, muito diferente do Bahia, que mesmo com uma equipe mista, né, o técnico Rogério Ceni poupou aí boa parte dos jogadores, eles entraram apenas no segundo tempo, como Jean Lucas, Lúcio Rodrigues, enfim, vários jogadores, Eric Pulga, né, vários jogadores entraram apenas no segundo tempo. O Bahia que vem de uma sequência aí de jogos, porque disputa também a Libertadores, jogou pela Libertadores no meio da semana, vai jogar agora no Uruguai também pela Libertadores, então ele fez aí, equilibrou aí a equipe, mantendo alguns jogadores para o segundo tempo. Enfim, mas o Santos não soube se aproveitar, né? O Santos, embora o técnico Pedro Caixinha tenha dito que gostou da equipe, o Santos não produziu para vencer o jogo, essa aqui é a verdade. Esse resultado de 2-2 ele acabou sendo justo, porque foi um jogo bastante equilibrado, um jogo de muitas trocas, né? O Bahia procurou a vitória, assim como o Santos o tempo inteiro, teve até as melhores chances no final do jogo. Então o resultado foi justo, mas era o Santos que precisava reagir, era o Santos que precisava dar uma resposta à sua torcida, era o Santos que vinha de derrota na estreia e era o Santos que jogava em casa, então a responsabilidade do Santos era muito maior. E o Santos entrou com a sua equipe titular, ou pelo menos, né, entrou com os 11 preferidos neste momento do técnico Pedro Caixinha. Pois é. E aí? O resultado foi isso, um primeiro tempo, na minha opinião, muito ruim. O Bahia consegue o primeiro gol logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com o Eric numa bobeira defensiva do Santos. O Eric pega a bola da entrada da área e consegue finalizar, ele aproveita um contra-ataque, fica cara a cara com o Gabriel Brazão e consegue finalizar. Depois o Santos teve tempo para chegar ao empate no primeiro tempo, não conseguiu, criou poucas jogadas, foram duas ou três finalizações para o gol do goleiro Ronaldo do Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo o time melhora e para ser justo com as substituições feitas logo de cara pelo técnico Pedro Caixinha, as entradas do Soteldo e do Tassiano. Mas a gente também pode analisar por outro ponto de vista. Ele acerta nas substituições ou ele erra na escalação da equipe titular? Na minha opinião, por exemplo, o Soteldo deveria ser titular. E não só na minha opinião, na opinião dos dirigentes do Santos. Havia uma pressão enorme para que Soteldo fosse o titular e se esperava que ele fosse. E não foi. Mas o Soteldo entrou no segundo tempo e mostrou que a pressão feita pela diretoria do Santos tinha algum sentido. O Soteldo é o jogador mais efetivo, é o jogador mais decisivo, é o jogador que tem aquela capacidade de romper linhas, né? É o jogador que tem mais essa capacidade dentro do Santos. Tirando o Neymar, é claro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Neymar. Enfim, né? Soteldo acabou ajudando bastante o Santos, com muita vontade também, com uma melhora de produção no segundo tempo, o Santos consegue a vitória. O Pituca entra muito bem também na partida. Pituca que era para ser titular, né? Havia essa expectativa de que o Pituca fosse ter mais uma chance como titular e não teve, acabou entrando no segundo tempo. Ou seja, aqueles jogadores que poderiam ser titulares, ou deveriam ser titulares, estavam pedindo passagem, entraram no segundo tempo e resolveram. Então você pode analisar de duas maneiras. Ou o Caixinha acertou nas substituições, ou ele errou na escalação. O fato é que o Santos melhorou no segundo tempo,
virou o jogo, mas essa melhora não foi suficiente para que o Santos conseguisse a vitória. O Bahia, que jogou muito bem, no segundo tempo aproveitou, melhorou também com a entrada dos seus jogadores principais, como o Jean Lucas, o Lúcio Rodrigues e também o Eric Pulga, além de outros jogadores. Esses jogadores fizeram também a diferença em favor do Bahia. E o jogo terminou empatado, placar, na minha opinião, justíssimo pelo que produziram as duas equipes. A questão agora é a seguinte: como é que fica a situação do técnico Pedro Caixinha, que começou a partida muito pressionado, tanto que no momento da escalação ele é vaiado pela torcida do Santos. E depois, no intervalo, quando o Santos vai para o segundo tempo, perdendo de 1-0, ele é xingado pelos torcedores em coro aqui na Vila Belmiro. E no final do jogo, a mesma coisa. Os torcedores voltaram a xingar o técnico Pedro Caixinha, que na coletiva, como eu já disse, fez uma análise completamente diferente da minha, por exemplo. Disse que o Santos jogou bem, produziu para vencer, que foi uma equipe que cumpriu todas as suas determinações, tudo que foi treinado, e disse que é uma equipe que muito em breve vai dar resultados. O problema é que a equipe que o Pedro Caixinha enxerga, a equipe do discurso do Pedro Caixinha não é a mesma, que vemos jogar na prática, pelo menos nesse campeonato, nesse começo de campeonato brasileiro e também em muitos momentos do campeonato paulista. Eu tentei falar com o presidente Marcelo Teixeira logo depois do jogo, fiquei ali de plantão na saída dele, do seu camarote. Ele estava cercado por seguranças, não quis falar, estava com uma cara de poucos amigos, é óbvio. O Santos, todo mundo esperava aqui uma grande vitória do Santos neste domingo, e o presidente Marcelo realmente tinha todos os motivos para estar descontente, não quis falar. A questão agora é essa: será que Pedro Caixinha ainda vai ter continuidade? Será que ele vai ser demitido? Essa é uma questão que a gente só vai ter noção nas próximas horas, e eu estou atento aqui para trazer essas informações para vocês. Sobre Neymar, como eu adiantei para vocês durante a semana toda, durante as últimas semanas, na verdade, até mesmo antes do jogo contra o Vasco, eu disse que a previsão de retorno do Neymar era para o jogo contra o Fluminense, e isso realmente foi confirmado pelo técnico Pedro Caixinha na coletiva. Ele confirmou que na terça-feira, quando o time se reapresenta, o Santos folga nessa segunda-feira, se reapresenta na terça para se preparar para o próximo jogo, que é no domingo que vem contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, e Neymar estará com o grupo e vai se preparar para essa partida, deve retornar contra o Fluminense. Vamos aguardar, vai ser uma semana longa, uma semana de muitas especulações, e assim que tivermos alguma informação sobre o destino de Pedro Caixinha, se ele sai, se ele continua, nós traremos aqui para vocês. Beleza, gente? Grande abraço a todos, valeu, até mais. Estamos por aqui, valeu, tchau, tchau. Não esqueça, hein? Deixa o like, compartilha o vídeo, ative o sininho das notificações. Você sabe, tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Valeu, tchau!